Fala aí, galera, beleza? Então, eu tava falando sobre a aula do Marcelo ontem, né? Foi uma aula muito interessante sobre questão de formação de vela, né? Então, aqui tá o canal de abertura de ontem, e aí eu vou fazer as coisas todas aqui para poder deixar bem explicado. A aula de ontem, né? Na verdade, a movimentação do ativo hoje, né? Com a abertura, né? Ela resume bem o que é uma formação de vela, para as pessoas entenderem a questão da formação de vela, tá? Isso foi dito ontem na aula, e tem muita gente que ainda não... Porque tem gente que acha que a FiMate é uma coisa simples. No caso, você vai aqui, marca 4 velas, aí você pega corpo o pavio. A gente tem usado pavio bastante, né? Por causa do tamanho das velas e tal. E a gente tem seguido assim. Então, mas o que você precisa saber, né? Aqui a vela tá em 5 minutos, né? No time frame de 5 minutos. Depois eu vou jogar ela no diário, porque aí no diário a gente vai ver, cada vela vai ser de um dia. E aí a gente vai ver o que foi falado ontem na sala e que é interessante para que as pessoas entendam, tá? Então eu vou fazer a marcação aqui do canal de abertura do primeiro ciclo de ontem, né? Eu tomei o stop aqui, virei a mão. E aí também tem a questão porquê da virada de mão. As pessoas acham que a virada de mão ela só é porque foi ao contrário. Então é que na verdade eu fiz a marcação, tomei o stop, e aí eu vou virar a mão e pronto, né? É só por esse motivo, porque ele foi ao contrário. Não, mas na verdade existe um porquê disso, né? Vamos lá. Então aqui, ó, canal de abertura, o primeiro ciclo foi para baixo, né? Rompeu ali em cima e a gente entrou na compra, tá? Teve gente que pegou esse take aqui, mas eu nem considero, porque olha para onde eu tinha que deixar pro santo, ó. Era muita coisa aqui pro santo, ó. Tá vendo? Só se a pessoa pegou ali só o corpo, mas só o corpo aqui deu canal de 300 pontos. Esquece, né? Nem tinha por que pegar só o corpo. O cara que pegou o corpo e pegou o take ontem, ele só simplesmente deu sorte, né? Não dá para ir buscar no Shao hoje em dia, do jeito que ele tá, né? Alavancado bastante, você pegar 600 pontos, né? Aqui era um stop que o cara podia tomar fácil. Mas aí eu peguei o take, tá, mano? Mas aí é mais sorte do que juízo, tá? Olha quanto que eu teria que deixar pro santo aqui. Esse canal ficou um canal curto, né? Eu nem gosto de canal curto, porque tem acontecido, tem movimentado muito, né? Geralmente todos os canais que a gente está tomando stop, na sua grande maioria aí, são canais curtos, né? Então, tá bugando aqui, cara. Ó, daqui até lá, 176 pontos, 180 pontos. Isso aqui não tem como ser take, tá? Não tem como considerar take. Ainda você perdeu aqui, ó, do ponto de entrada. Depois fez um pullback, né? De repente o cara pegou até um preço melhor. Mais 95 aqui. Então, cara, esquece. Isso aqui é stop, aceita o stop. O stop faz parte do setup, entendeu? E aí você vira a mão e vai buscar take de 2 níveis na virada de mão, né? Quando fechou um kid, né, nessa virada, mas aí ele fez um pullbackzinho, e aí eu consegui pegar um preço melhor até ali, nesse pullback. E aí você vai buscar take de 2 níveis, né, nessa virada de mão aqui, tá lá, pagou até, se bobear, pagou, não chegou a 3 níveis não teria chegado a 3 níveis não, isso, pagou take de 2, que é onde, né, aqui é o C3, né, aqui é o canal de abertura, C1, C2, a setinha aqui, ó, canal de abertura, C1, C2 e o C3, né, seria aqui, isso, seria aqui, ele passou um pouquinho, né, e aqui ele tá fazendo uma correção, né.
Então, hoje tem notícias, né? E a gente vai ver. Mas o que eu queria falar sobre isso aqui, cara, isso aqui no diário, você consegue, eu vou apagar essas linhas todas aqui. E vou jogar no gráfico diário ali, calma aí. Aqui é tudo improvisado, né? Eu não tenho nada feito corretamente aqui, não tem setup nenhum para fazer. Opa. Gravação, eu não tenho nada, né? Aqui só no improviso. Vou apagar, vou jogar o gráfico aqui no diário. E aqui no diário que a gente vai entender como que é a formação de vela. Isso foi falado ontem na aula, né? Aqui, ó, você vai olhar aqui, todas as velas, elas têm máximas e mínimas. Quase todas, né? Dificilmente você vê uma vela careca, tá? Aqui, ó. Por mais que aqui tem bem pouquinho, mas tem, tá vendo? Dificilmente você vai achar uma vela careca, que é uma vela que não tem pavio, tá? Você vai olhar. Isso aqui é gráfico diário, tá? Depois eu até posso falar sobre o semanal. Então você olha aqui, ó, gráfico diário, você não vai achar vela. Aqui tem um pavio bem pequenininho, né? Aqui, ó, essa aqui que é um martelinho, tá vendo? Essa aqui é uma vela careca, ó, não tem pavio em cima, tá vendo? Mas olha quantos dias passaram aqui pra gente achar um. E a gente vai passando. Aqui tem outro, ó. Tá vendo? Aí você vai passando. Você não acha, sabe? Você não acha. E a vela de ontem, aqui tem outro, ó. Entendeu? Então, assim, cara, 90%. Depois eu vou até pegar isso aqui, vou jogar no chat GPT. Vou pedir pro chat GPT somar a quantidade de velas. Vou pegar uns 2 anos, mais ou menos. Somar a quantidade de velas e me dizer qual a porcentagem de vela que não tem pavio nenhum. Ou nem embaixo, nem em cima, entendeu? Eu acho que vai dar aí por volta de uns 10% só. Ou menos, entendeu? Então, assim, basicamente, todas as velas têm pavio. O que isso significa? Ela vai deixar uma máxima ou uma mínima e depois ela vai fazer a formação da vela, vai fazer o corpo da vela. E ontem é exatamente isso. Por que nós tomamos o stop de ontem? Deixa eu voltar aqui para o M5. Por que a gente tomou o stop de ontem? Deixa eu diminuir aqui o gráfico. Aqui. Por que nós tomamos... Aqui, deu o canal de abertura, o primeiro ciclo foi para baixo, certo? E depois ele voltou para fazer o C2, né? Para cima. E aí ele deixou esse pavio aqui, tá vendo? Esse pavio aqui é o pavio da vela diária. Então o que ele fez? Ele formou mais ou menos um corpinho, foi lá, fez a máxima do dia em pavio e depois ele formou o corpo para baixo. Tá vendo? É exatamente isso. Então, claro, aqui ainda tem o dia todo, certo? Agora essa mínima aqui, ó, pode virar um pavio, tá? Do dia. Se o gráfico voltar para cima e romper aqui a máxima, o que ele vai fazer? Ele vai formar o corpo para cima da vela, correto? Mas deixando a sua mínima aqui, que vai ser um pavio aqui embaixo, correto? E se ele continuar a tendência dele de queda aqui, né? Hoje tem notícias. Se ele continuar, ele vai continuar formando o corpo dele para baixo. Em algum momento ele vai deixar a mínima e depois vai voltar, que é assim que a vela se forma. E ele já vai ter deixado, ó, o pavio de cima e o pavio de baixo. Então, por que existe a virada de mão? Não há virada de mão só porque o mercado foi para trás, não. A virada de mão, ela existe justamente por esse movimento da vela. Isso aqui, tudo isso aqui, tirando esse pavio aqui de cima, tudo isso aqui é o corpo da vela do diário. Tudo isso aqui. Entendeu? E aí, o que ele vai acontecer? Ele vai deixar uma mínima também até o final do dia. E essa vela, ela vai fechar, eu não consigo fazer o desenho aqui, mas ela vai fechar um corpo, certo? Um pavio em cima, pavio embaixo. Correto? Deixou a máxima, deixou a mínima. 90% das vezes é assim. Entendeu? Então, por que existe a virada de mão? A virada de mão existe justamente por causa dessa formação de vela. Não é só porque o mercado foi ao contrário, não, pô. É porque ele fez um movimento de deixar a máxima
né? A gente estava comprado, ele deixou a máxima e foi embora fazer corpo vermelho. Virou uma vela vermelha. É por isso. E se fosse ao contrário, era a mesma coisa. Por isso existe a virada de mão. E aí a virada de mão de take de 2 níveis é por quê? Porque ele tem esse movimento de deixar a máxima ou a mínima e formar o corpo. Por isso a gente vai pegar a virada de mão de take 2 níveis. Entendeu? É simplesmente por isso. Então, ontem, por exemplo, teve um rapaz no grupo que disse: ah, eu estiquei meu take e ontem tomou o stop, né? Que foi um dia que todo mundo pegou take, né? Nem precisou deixar muito pro santo. Mas ele acabou esticando, porque ele falou que foi buscar take de 2 níveis. Mas o take de 2 níveis, no Chal, por exemplo, ele é muito bom quando ele é a virada de mão. Justamente pelo movimento da formação de vela. Entendeu? Quando você vai buscar take de 2 níveis já na primeira entrada, ele se torna ruim, não muito assertivo, justamente por esse movimento de vela. Porque ele tem que deixar uma máxima e uma mínima. Correto? Então, assim, se ele não deixou uma mínima e aí você entrou comprado, você buscar take de 2 níveis é ruim pelo sentido que ele pode só fazer a expansão do canal ali das 4 velas, igual praticamente ele fez ontem, e depois voltar tudo e você tomar o seu stop, entendeu? Então, essa é e ontem o Marcelo falou sobre isso na sala, da formação da vela diária e aí também da semanal. É justamente por esse motivo que existe a virada de mão e por que a gente busca take de 2 níveis na virada de mão. Justamente por conta dessa formação de vela. E aí no final de semana, por mais que já chegando na sexta-feira a vela tende a também deixar uma máxima, uma mínima, no caso do diário, a vela semanal ela já praticamente está formada. Então ela pode ficar fazendo ranges dentro do próprio corpo de vela do semanal. Então por que é mais complicado a gente buscar take de 2 níveis já na quinta e na sexta-feira? É justamente pelo movimento da vela semanal, que ela já praticamente está formada, ela só vai movimentar muito mesmo quando tiver dia de notícia ou acontecer alguma coisa, guerra, bomba, essas coisas, entendeu? E é isso, mano. Então, cara, pensa no seguinte, as velas elas têm que fazer esse tipo de movimentação, correto? Ela faz isso todos os dias. Então, quando você aprende essa situação, por exemplo, por mais que o cara ontem deixou pro santo e pegou um take aqui, na virada aqui, cara, ele podia fazer um outro trade e buscar take de 2 níveis que era muito melhor do que a primeira entrada. Por quê? Porque a vela diária formou deixando a sua máxima e fez o corpo dela para baixo e virou uma vela vermelha. Então essa virada de mão era, era muito melhor do que a primeira entrada de ontem, por exemplo. E aí o cara que mesmo que ele deixou muito pro santo ali, ou ele foi precoce, enfim, ele pegou o take, ele pegaria o take de 2 níveis na virada de mão aqui, entendeu? Que era uma operação muito melhor. É isso, mano. Então quando a gente consegue entender essa situação de formação e tal, você consegue ter um pouco mais de habilidade na questão de quando você vai fazer virar de mão, de quando você vai buscar um take maior, entendeu? Na primeira entrada, por que você estica demais, quer buscar take de 2 níveis na primeira entrada, isso só vai dar certo quando o mercado tiver em muita tendência, entendeu? Ou se nesse caso aqui ele tivesse feito o primeiro ciclo para cima, aí você pegaria o take de 2 níveis para baixo, sem a primeira entrada, entendeu? Então, aí você consegue. Porém, dessa forma aqui, que muitas vezes ele faz isso, ele vai, deixa uma máxima e cai, ou ele vem aqui, deixa uma mínima e volta. Esse tipo de formação de vela aqui é a formação mais saudável de vela que existe. Entendeu? Então aqui você não tem que ter medo de stop. Eu tomei o stop aqui ontem, virei a mão e peguei take de 2 níveis na virada de mão e já era. Entendeu? É isso, galera.